Vamos entrar em Deolane Bezerra, temos muita novidade da ré Deolane Bezerra, que continua presa no presídio de Tupi Paulista. E eu quero lembrar aqui, quando a Deolane foi presa, eu aqui na cena do crime, na live, eu disse o seguinte, espera um pouquinho, eles estão querendo que o juiz do feito lá em Tupi Paulista dê uma oportunidade para ela ter uma prisão domiciliar, porque a filha dela tem 9 anos. Ok, isso quando ela foi presa. Só que eu disse aqui em primeira mão, na live Na Cena do Crime, o seguinte, mas pera um pouquinho. A Deolane, em 2022, ela foi participar da Fazenda na Record e a filha dela tinha 4 para 5 anos de idade. A Deolane, só para vocês terem uma noção, ela ficou na Fazenda 87 dias. Foi quando ela saiu da Fazenda, foi retirada no dia 22 de dezembro de 2022. E aí eu fiz um levantamento antes do juiz julgar a prisão domiciliar, porque eu falei o seguinte, mas pera um pouquinho, ela foi para a Fazenda, ficou 87 dias e a filha dela tinha 5 anos. Agora que a filha dela completou 10, por que a justiça haveria de dar o benefício da prisão domiciliar? E o mais curioso, eu vou te mostrar daqui a pouco, você não vai acreditar. O juiz criminal, acho que ouviu a nossa live aqui, detetive Yala, e ele colocou isso na decisão. Daqui a pouco eu vou mostrar a decisão. Essa daí é novidade. Não, essa aí é uma coisa realmente impressionante. Ou seja, o próprio juiz, olha lá, a justiça negou pela 4ª vez a soltura de Deolane. Gente, não é brincadeira. Ela contratou um dos advogados mais caros do Brasil, Dr. Auri Lopes Júnior. 4º pedido, já entraram com o 5º. Eles querem tirar a Deolane da cadeia de qualquer jeito. Só que a situação dela completou. Daqui a pouco eu vou te mostrar. Parte da OAB de São Paulo quer soltar a Deolane. E parte da OAB quer que ela volte para a cela normal. E eu vou falar disso daqui a pouco. Mas o que aconteceu? A irmã da Deolane Bezerra, a doutora Daiane Bezerra, ela usou as redes sociais ontem. Não, ontem não. Hoje, terça-feira, e ela fez um desabafo porque ela alega que o juiz errou. Volto a repetir, eu acho que o juiz assistiu a live nossa aqui, que eu fui o primeiro a levantar. Pô, por que a família quer que ela volte para casa para cuidar da filha se ela ficou 87 dias na Fazenda da Record? Sim. Mas vamos ver o que a doutora Daiane disse sobre essa última decisão da justiça, aonde o juiz citou o reality A Fazenda da Record. Que é a principal porta-voz da Deolane. Não, vamos lá. Coloca a publicação. Eu vou ler para vocês. Olha o que disse inicialmente a irmã. Ela falou o seguinte: ir para um reality show é uma escolha. Foi um trabalho em busca de dinheiro e visibilidade. E estar presa durante uma investigação é uma situação completamente diferente e que jamais deveria existir. Prender para investigar. Ela estava trabalhando, buscando dar uma vida melhor para a família e para a filha e para a família. Não se pode tratar essas duas realidades como se fosse a mesma coisa. Eu quero saber do chat. Vamos levantar o... A comparação que eu fiz, que eu entendo que se eu fosse juiz, eu também negaria. Negaria primeiro porque os fatos são graves, envolve Deolane e Marcola e sua família. E segundo, pois ela ficou longe da família, da filha, durante 87 dias, e por que então agora ela precisaria estar do lado da filha que tem 10 anos? E um dos principais argumentos aí que ela disse que ela foi presa para ser investigada, mas a gente já mostrou em outras lives aqui que já tem... Isso não é verdade. Não é verdade. Ela foi muito bem investigada, só para vocês terem uma noção, durou 4 anos de investigação. Isso é um ponto. Estão vindo com essa conversa fiada, que ela não foi investigar, tem 4 anos de investigação. Gente, eu li 2.000 páginas, sabe o que é isso? 2.000 páginas de inquérito policial. E mostrei, nós temos vídeo aqui no canal onde eu mostro boa parte dessas provas que nós tivemos acesso. Agora eu queria ler para vocês a decisão do juiz que acaba de negar a prisão domiciliar. Vamos colocar, pessoal, o que o juiz disse. Vamos ver. Olha lá. O juiz disse: muito embora se reconheça a importância da figura materna para uma criança,
Não há nos autos qualquer indício de que a filha menor da paciente esteja desamparada ou em situação de vulnerabilidade, argumentou uma das ministras. E ela tem razão. Por quê? Porque a gente sabe que a situação financeira da família Bezerra é muito boa. Então, essa foi uma das colocações, mas também houve dentro da própria decisão, onde ele fala do reality da Record, A Fazenda. Eu não assisti o reality, mas o chat pode responder aí. Alguém viu a filha da Deolane junto com ela lá na Fazenda? Não, mas não pode, né? Você vai sozinha. Você vai sozinho. Então é realmente um bom ponto para se levantar, né, gente? Mas vamos lá, pessoal. Na live da semana passada, eu falava o seguinte: a OAB quer soltar a Deolane. Só que a OAB, deixa eu explicar para vocês, a OAB é feita de várias comissões. Teve uma comissão que entrou com habeas corpus dizendo o seguinte: olha, Deolane precisa ser solta, ou no máximo ficar em prisão domiciliar. Só que, para minha surpresa, essa semana, uma outra comissão da OAB, que é formada por advogados, sabe o que eles fizeram? Eles suspenderam a OAB da Deolane. Isso significa, detetive Alan, que a Deolane não pode, num período inicial de 90 dias, ela não pode mais advogar. Ela está suspensa da função de advogada. É uma das punições piores, porque ela não pode advogar. Ex-doutora Deolane agora, Lordelo? Como que é? Eu fiz uma pesquisa hoje na plataforma da OAB. Eu quero colocar a pesquisa que eu fiz para vocês verem. O que está aparecendo hoje na OAB, hoje, que a gente pesquisou. Dá uma olhadinha. Olha lá. A situação dela da OAB, ela é ativa, tracinho suspensa. Ou seja, ela está no período de 90 dias, mas esse prazo pode ser prorrogado por 360 e digo mais, no final dessa apuração, ela pode ser eliminada da OAB. Ela pode deixar os quadros da OAB. Olha que curioso. O peso disso. Parte da OAB queria ajudar a Deolane, só que outra parte da OAB São Paulo quer prejudicar e pode prejudicar e muito, eu vou dizer o porquê. Bom, o que aconteceu? Muitos advogados disseram o seguinte: a OAB está querendo soltar a Deolane, mas por que a OAB também não age de forma tão enfática com outros advogados presos? E tem manchete para colocar. Que a gente levantou. Dá uma olhada. O pessoal aqui Na Cena do Crime, no chat, nos vídeos, comenta muito sobre isso. Olha lá. A gente vai tentar levantar aqui, vai colocando, mas vamos seguindo por enquanto. Então, a OAB, veja bem, a OAB, ela está querendo para Deolane, no mínimo, uma série especial. Mas alguns advogados dizem que a OAB não faz isso para outros advogados. Alguns advogados estão dizendo que ela está tendo uma preferência. Só que, volto a repetir, parte da OAB, eles entraram realmente com esse HC para ela ir ou para a cela especial ou para a prisão domiciliar. Só que agora ela teve a OAB suspensa e, numa pesquisa que eu fiz de jurisprudência, ela pode ir para uma cela comum, pois tendo a OAB suspensa, a legislação, a jurisprudência entende que não deveria ter uma obrigatoriedade de permanecer numa cela especial, mas o sistema de administração de São Paulo prefere manter aonde ela está. Tem manchete que saiu no noticiário. Mas tá confuso isso, né? Realmente parece que a OAB tá dividida entre isso. Semana passada a gente estava aqui falando que a OAB provavelmente veio ao resgate dela, né? E hoje ela suspende e tá... vamos aproveitar aqui, ó, a gente recebeu um superchat. Já vamos colocar na tela, gente, mantendo o nosso compromisso. Se você tá chegando agora aqui na live, né? A live já tá rolando há um certo tempo e não conhece o canal, a gente prioriza aqui o superchat, mandou pra gente, a gente joga na tela e já responde. A Cláudia Marquezine mandou aqui pra gente, eu vou ler se você tá só escutando a gente. Parabéns, doutor, seu trabalho informa com credibilidade. Esse é o superchat pra elogiar, Lordelo. Obrigado, Cláudia. Cláudia, eu vou te falar uma coisa. Quem gosta do Na Cena do Crime, eu encontro com pessoas na rua que assistem. Hoje mesmo eu estava numa padaria, um senhor de idade se aproximou. Lordelo, eu sou fã do Operação de Risco.
E quando você fala de que eu informo com credibilidade, não sei se vocês já repararam, as minhas lives e as histórias que eu conto é como se fosse um inquérito policial. Eu gosto de começo, meio e fim, com cronologia, pois a vida inteira eu trabalhei com isso, então eu gosto de informar vocês, e é por isso que a gente escolheu esse nome, Na Cena do Crime. Quanto mais informação eu dou para você, mais eu te coloco na cena do crime. Mas, eu volto a repetir, tem farta jurisprudência que diz que advogado com carteira suspensa tem que ir para a cela comum. Coloca a manchete aí. Como é que fica isso agora, detetive Alan? Isso aí que a gente tá querendo saber, Lordelo. Vamos. Eu sei que a gente cobriu na última live falando bastante, que a gente até chegou à conclusão que a cela que ela tá já não é ruim, né? Não, a cela dela é diferenciada, é uma cela melhor. Ela tá sozinha, é uma boa cela. Eu sei que pelo menos aqui o público Na Cena do Crime em peso não quer que ela tenha direito a uma cela diferenciada ou nada do tipo. Isso daí a gente posso falar pelo chat, eu tô aqui como porta-voz deles. Bom, mas o que aconteceu? A irmã da Deolane, que é a doutora Daiane, ficou revoltada com a OAB quando ela descobriu que a irmã teve a carteira da OAB suspensa por 90 dias. Você vai ver o que disse a doutora Daiane. E foi crítica ao OAB. Vamos ver o que ela disse. OAB São Paulo, que ontem suspendeu a advogada Deolane Bezerra por 90 dias do exercício das suas funções. Com todo respeito e acatamento, eu venho aqui afirmar que não houve o devido processo legal. Deixarei disponível aqui nesse vídeo a intimação que foi feita por edital para a doutora Deolane, no dia 28 de maio, que nós só tivemos acesso hoje em uma busca interna. Senhores, o motivo da Deolane ser suspensa por 90 dias são os fatos que a levaram à prisão. Ou seja, sequer houve condenação, sequer a Deolane foi citada formalmente da denúncia e a OAB já suspendeu. Mas o grande problema aqui não é esse. Sabe qual é o maior problema aqui? Que eu vou deixar no documento a seguir. A Deolane presa só foi citada por edital no dia 28 de maio. A defesa só teve acesso hoje a essa intimação, quando o site da OAB publicou que ela havia sido suspensa. Ou seja, não teve o devido processo legal. Se sabiam que Deolane estava presa, por que não houve citação pessoal? Como a OAB tramita um processo em segredo de justiça no Tribunal de Ética sem intimar a investigada, sem intimar a advogada ré, profere uma sentença de suspensão, sem ela nunca ter sido ouvida, negaram o direito dela a fazer uma defesa, intimaram ela por edital com um link para ela poder se defender oralmente se quisesse, mas ela está presa. Como que alguém presa vai abrir o seu e-mail e ver uma intimação? O processo corre em segredo de justiça. Com o devido acatamento, senhor presidente Leonardo Sica, eu acredito que o doutor não teve acesso aos autos, mas eu estou aqui denunciando e eu espero que esse vídeo chegue até o doutor. E basta que o doutor olhe os autos do processo. Não intimaram a Deolane. O que houve foi uma intimação por edital. Se o motivo dela ser suspensa é a sua prisão, por que não citaram na prisão? Por que não citaram nós, defensores constituídos? Como que a OAB quer exigir garantias fundamentais na República Federativa do Brasil? Lordelo, eu entendo que a irmã da Deolane parte do princípio de sempre defender ali, né, a família, o que ela acredita. Mas toda vez que eu vejo um pronunciamento das irmãs, alguma coisa do tipo, eu fico com a sensação que a Deolane é a pessoa mais injustiçada do Brasil. Não, porque nunca segue o rito processual correto, sempre tem alguma coisa errada, sempre uma indignação. O que você acha disso? Detetive Alan, parabéns, porque aqui na nossa live eu tenho a oportunidade, e eu sempre gosto de ser muito imparcial, né?
E eu quero dizer o seguinte, quando as irmãs falam, ou o próprio doutor Auri fala que ela está sendo presa sem investigação, não é verdade. A investigação durou 4 anos. Só que essa irmã da doutora Deolane disse agora que a irmã não foi intimada e eu vou mostrar para vocês, me dá só um pouquinho, que ela foi intimada. Mas sabe quem caiu nessa roubada? Porque foi falta de informação. O próprio doutor Auri Lopes Júnior errou e teve que se retratar. Eu vou mostrar a retratação dele. Vou mostrar que ele teve que se retratar por quê? Põe na tela aí, detetive Alan, o que ele publicou. Olha o que o doutor Auri publicou. Faltou eles verificarem melhor, hein? Não houve nada de impossibilidade de defesa, não. Vamos colocar o que disse o doutor Auri, tá? Eu vou lendo para vocês enquanto já estou em casa. Procurando. Recebi agora uma ligação, uma informação primeiro, que eu não tinha conhecido. Essa desculpa dele. Eu tenho uma... Eu vou ler para vocês o que ele disse. Ele disse o seguinte, o doutor Auri ficou chateado com a suspensão da OAB. Presta atenção no que eu vou te contar. E aí, o que aconteceu? Ele fez o quê? Uma manifestação. E ele escreveu o seguinte, o escritório dele emitiu a nota. Então, ele colocou assim, a defesa de Deolane Bezerra, patrocinada pelos advogados Auri Lopes Júnior, Josimarie Rocha de Vilhena, Dr. Luiz Ricardo Rodrigues Imparato e também o advogado Rogério Nunes, lamentam ter sido surpreendido por notícias na imprensa sobre a suspensão do seu registro da OAB da Deolane, fixado em 90 dias, ressaltando, está na nota deles, que tal medida ocorreu sem o devido respeito ao contraditório e ao prévio direito de defesa. Então, inicialmente foi isso aqui, gente, que aconteceu. Só que em seguida, veio uma nota, a decisão, a nota, vamos colocar a segunda parte da nota agora. Tem uma segunda parte. Essa aqui. A decisão é equivocada, absolutamente inadequada e será objeto de recurso imediato. A defesa reitera sua confiança nas instituições e adotará medidas cabíveis para restabelecer a legalidade da Deolane. Só que tem o seguinte, ele se equivocou, as irmãs se equivocaram, pois tinha ocorrido a notificação direitinho lá em Tupi Paulista. E agora eu quero colocar, que a gente quer colocar também, quando a pessoa erra e quando a pessoa se redime do problema. Vamos ver o que o doutor Auri Lopes Júnior disse, se retratando do que ele havia publicado como nota à imprensa. Olá, pessoal, já estou em casa. Recebi agora uma ligação, uma informação que eu não tinha conhecimento e que exige uma retificação em relação ao meu primeiro vídeo. Eu disse que a Deolane não foi citada pessoalmente e critiquei o fato de ter sido citada por edital através de um e-mail, que é o que eu tinha conhecimento. Mas eu recebi uma informação da própria OAB de que houve sim uma citação pessoal no dia 28 de maio, que eu não fui comunicado, que eu não tinha conhecimento. Aí foi uma falha talvez de comunicação nossa, eu, Deolane, nós, defesa, mas eu preciso corrigir uma informação errada por uma questão de justiça, de lealdade e de ética. Houve sim uma citação pessoal, ok? Mantenho a minha crítica em relação aos demais elementos desse procedimento, da banalização da cautelar, da falta de presunção de inocência, mantenho na íntegra, mas faço essa retificação. Ela foi citada, a OAB tomou esse cuidado de mandar alguém lá no presídio para fazer uma citação pessoal desse procedimento e eu preciso retificar a minha informação inicial, até porque eu realmente não sabia, ok? E vamos aproveitar aqui, Lordello, porque a gente ainda tem algumas outras coisas para falar sobre esse caso, né? Mas é importante frisar, e a gente gosta de falar isso aqui, a importância que a Smart Sampa teve, né, em toda essa investigação até o momento. Provavelmente é o que vai levar à captura desses suspeitos, né? E a gente não pode deixar de falar aqui no canal que a Co-Security, né, inclusive também trabalha em parceria com a Smart Sampa, né, Lordello? Não, e outra coisa, é um dos parceiros aqui do Na Cena do Crime. Gente, dá uma olhada, você que é de São Paulo, você que é Curitiba, você que é do Rio de Janeiro, você está acostumado a ver na cidade os totens da Co-Security com 3 câmeras. Esses totens da Co-Security, só para você ter uma noção, em São Paulo são 12 mil. É coisa, hein, 12 mil câmeras atreladas ao Smart Sampa, aqui em São Paulo, atreladas também ao Muralha Paulista. E o que acontece?
através da empresa CoSecurity, você que mora em casa, você que tem um pequeno comércio, um grande comércio, e você que trabalha em condomínio ou mora em condomínio, é muito importante você contratar esse serviço da CoSecurity. O preço é muito convidativo. Por quê? Porque eles conseguem trabalhar com o software que eles têm de entrelaçamento desses dados. E o mais curioso, que há mais de um ano eles conseguiram fazer parceria com o Smart Sampa, eles conseguiram fazer parceria com a Muralha Paulista, ou seja, na frente do seu estabelecimento, da sua casa ou do seu condomínio, passou uma pessoa procurada pela justiça, o CoSecurity imediatamente vai disparar um sinal de alerta diretamente para que a polícia venha e prenda essa pessoa. Se um carro tentar entrar na garagem do seu prédio e a placa for lida pelas câmeras do totem da CoSecurity, pode apitar que esse carro é produto de furto, produto de roubo. Ou seja, é uma empresa que está hoje parceira Na Cena do Crime. Hoje a CoSecurity protege a produtora na cena do crime. Hoje a gente sente que elevou bastante o nível de segurança na fachada da nossa produtora. É isso mesmo, pessoal. Chama eles aí no QR Code, fala que veio da gente. A gente vai deixar também aqui no chat o número do WhatsApp deles direto. Chama lá. Se eles não chegaram ainda na cidade de vocês, vai no Instagram deles, acompanha, porque a CoSecurity está expandindo. Eles estão ajudando a deixar, pelo menos aqui São Paulo, muito mais seguro e os outros estados também. Então, dá uma olhadinha, chama eles e fala que veio aqui Na Cena do Crime. Não, e outra coisa, quando acontece um crime na cidade de São Paulo, a polícia se socorre à CoSecurity, porque são 12 mil câmeras. E eles, muitas vezes, eles conseguem captar as imagens, entregar aos delegados para que essas pessoas realmente sejam detidas, realmente vale a pena. Mas então vamos lá, retificou, erraram. Só que a doutora Daiane Bezerra, ela acaba de publicar vídeo criticando a OAB. Mesmo já sabendo que está tudo certinho. A OAB não ia errar, poxa. A OAB sabe como você faz todo esse processo. A gente tem essas imagens aí dessa nova manifestação agora da doutora Daiane Bezerra. Vamos ver o que ela falou. Acabei de chegar de Tupi Paulista, são 11h42 da noite. São 9 horas de estrada. Hoje, mais uma vez, eu perguntei se a minha irmã havia sido citada pela OAB. E ela me respondeu que não. Porém, a minha equipe jurídica me enviou um documento no qual ela toma ciência, no dia 28/5, que havia um processo contra ela no TED e que eles nomeariam um defensor dativo. Eu não sei como ela tomou ciência desse documento e precisarei falar com ela para ter a certeza de como isso aconteceu. Portanto, não falarei aqui dessa ciência dela, se ocorreu, se não ocorreu, se foi condizente com o devido processo legal. Voltarei a falar na terça-feira, assim que ela me esclarecer os fatos. Todavia, cumpre esclarecer a vocês, e eu vou deixá-los municiados de documento, que no dia 28/5, a Deolane recebeu a Comissão de Prerrogativas da OAB, sobre o intuito de fazer um relatório sobre as condições da Sala de Estado Maior que ela se encontra. Essa comissão foi lá, avaliou o local e fez um relatório. Primeiro ponto, nesse relatório, que também vou deixar a seguir, nunca foi informado que eles também levaram a intimação do TED. Não foi informado. Deveria constar no relatório que eles aproveitavam a oportunidade também para intimá-la. Segundo ponto, no dia 1/6, eu, Daniele Bezerra, deixo o documento também a seguir, fiz uma denúncia falando os estados das condições da minha cliente. Eu fiz uma denúncia enquanto advogada e vou deixar o documento a seguir. No dia 2/6, eu recebi um e-mail da Comissão de Prerrogativas me avisando que no dia 28 a comissão havia ido até o local e teria inspecionado as condições que ela estava lá. Porém, em nenhum momento nesse e-mail, mesmo a Comissão de Prerrogativas, sabendo que eu era advogada constituída, afinal de contas fui eu que fiz a denúncia, me avisou que havia uma intimação, que no mesmo dia que eles foram fazer a inspeção, eles também a intimaram. Primeiro ponto.
No dia 9/6, eu fiz outra reclamação para a comissão de prerrogativas, o documento está a seguir, e avisei que estava tendo dificuldades em atender a minha cliente na penitenciária. E mesmo assim, mesmo a comissão de prerrogativas tendo ciência que eu era advogada da Deolane constituída, afinal de contas já era a minha segunda reclamação. Ainda assim, a comissão não me avisou que havia um procedimento no TED. A comissão não me avisou que haviam ido lá intimá-la. Então, eu continuo falando, essa citação é inválida. Nomear um defensor dativo para a Deolane, sabendo, primeiro, é fato notório que ela tem defensor. A equipe jurídica é constituída pelo Dr. Aurí Lopes Júnior, um dos maiores criminalistas desse país. Mas, digamos que isso não seja fato notório para a comissão de prerrogativas, que eles não conheçam o Dr. Aurí. Havia 2 reclamações minhas. 2, uma em data de 1/6, respondida pela presidente, doutora Cláudia Benasconi, no dia 2/6, e uma segunda reclamação no dia 9/6. Então, a comissão de prerrogativas tinha ciência que eu sou advogada da Deolane. Mesmo assim, não fui intimada da audiência. Seguiram um processo sigiloso com um defensor dativo que nós nem sabemos quem é. E suspenderam a Deolane. A OAB a condenou antes mesmo do Estado. A OAB a condenou a uma suspensão de 90 dias antes mesmo dela ser citada formalmente pela denúncia no processo. Então, esse vídeo não é para pedir desculpas. É para informar para vocês o que realmente aconteceu. E quanto a esse documento, que ela tem ciência, na terça-feira eu volto aqui e vos falo como ela tomou ciência disso, como ocorreu, porque até então ela recebeu a comissão de prerrogativas achando que ela estava sendo defendida, achando que aquelas pessoas iam olhar as condições degradantes que existem lá com 3 advogadas, que não é só a Deolane, e não seriam algozes com a intimação de um defensor dativo e um processo sigiloso no TED. Olha, não adianta chorar, porque o próprio advogado, doutor Aurí, falou que está tudo certo, né? Acontece o seguinte, pessoal, quem assistiu a minha primeira live sobre o caso Deolane e quem assistiu o vídeo que eu fiz aqui no canal Na Cena do Crime, contando como começaram as investigações que levaram a Deolane na cadeia. Tem prova que nós mostramos, tem indícios, então vai lá para você ver. E realmente a situação dela é muito ruim. Para a gente fechar a Deolane, eu queria trazer, chegou nas minhas mãos, uma advogada criminalista, a doutora Érica Souza, que ela falou o que a Deolane está passando na cadeia. Ela quis mostrar um olhar mais humanitário em relação a uma mulher que está presa nesse exato momento. Mas, doutora Érica Souza, eu só queria dizer o seguinte: quem não quer ir preso, é melhor seguir o caminho do bem, ser uma pessoa correta, uma pessoa honesta. E a Deolane, ela enfrenta uma acusação pesadíssima, uma denúncia que foi assinada por 7 promotores de justiça, e quem encabeça a denúncia é o promotor Lincoln Gaquia, que apura e investiga o PCC há 20 anos. A situação dela é muito complicada, mas vamos ver o que a doutora Érica Souza falou sobre essa questão de mulher estar detida. No penitenciário brasileiro. O que a influenciadora Deolane Bezerra relata, infelizmente, é algo rotineiro dentro das penitenciárias paulistas e de todo o Brasil. São garantias fundamentais que são diariamente violadas dentro do sistema carcerário e que devem ser apuradas com responsabilidade pelas instituições e órgãos competentes, por exemplo, Defensoria Pública e Poder Judiciário. Olha, falou, mas pera um pouquinho, qual que é o problema? O que a polícia, o sistema penitenciário está fazendo de errado, gente? A cela onde ela está, no presídio de Tupi Paulista, são mais ou menos 850 presas. Ela e mais 2, 3 que têm regalia. Todas as outras estão em celas com outras presas em condição
bem menos favorável. Então, pera um pouquinho, gente. Vamos aqui falar a verdade, sabe? O sistema, eu trabalhei, eu fui delegado, também fui diretor de cadeia, eu acompanhei todo esse processo. Quem trabalha num presídio, tanto o diretor, os coordenadores, as chefias, os agentes penitenciários, estão lá para cumprir a lei, gente. Não está lá para bater em ninguém, não está lá para cometer arbitrariedade, está lá para fornecer refeição, está lá para fornecer tudo que a lei de execução criminal determina para que um preso receba. E digo mais, no caso de você eventualmente passar mal, você tem enfermaria lá dentro. Sim. Se você precisar ser socorrido, você tem prioridade. Então, é muita conversa e pouca... E eu gosto de verdades. E aqui a gente traz realmente... as verdades. Bom... E a gente vai continuar acompanhando aqui o caso. A atualização mais recente, como vocês puderam ver aqui no vídeo, é que a mãe está suspensa, então, né, Lordelo? A mãe está suspensa da OAB. Não, a mãe está enjaulada, ela mesma fala, não é gozação minha, porque ela mesma fala desse jeito. A mãe está enjaulada e agora a mãe está suspensa. E está suspensa, pelo que a gente pôde levantar, de maneira correta. Ela foi notificada, ela foi avisada do problema e a OAB resolveu suspender por 90 dias. Pode suspender depois mais ou retirar. Vamos ver o que vai acontecer. E tendo novidade, né, vocês pedem bastante aqui no canal, a gente vai continuar acompanhando o caso, seja na próxima live ou nos vídeos que a gente vai postando aqui. E tem mais coisa para falar hoje, né, Lordão?